Boa tarde, Daniel Nunes. Boa tarde aos nossos amigos telespectadores. Hoje é dia do economista. Quando a gente fala sobre esse profissional, normalmente se imagina aquela pessoa que tem uma capacidade de fazer avaliações de bolsa de valores, de dados mais complexos e não consegue se trazer a figura desse profissional que lida com números para a realidade da maioria dos brasileiros. Pois hoje a gente vai conversar com a Janile, que é economista, e desmistificar um pouco dessa condição de distância do economista da vida da maioria dos brasileiros assalariados e deixar claro que sim, esse profissional atua para muito além dessa perspectiva que a gente normalmente tem de um profissional que faz análises de quem tem muito dinheiro no bolso ou de realidades um pouco mais distantes daquela da maioria dos brasileiros. Primeiro, claro, feliz dia do economista para ti, que é uma das pessoas que atua nessa área tão importante para determinar, inclusive, a distribuição dos bens que às vezes são escassos para todos aqueles que precisam, né, Janile? Boa tarde. Olá, boa tarde, muito obrigada. É uma alegria falar, né, com vocês, falar com o pessoal, especialmente nesse dia, né, que é o Dia do Economista. E quero também já deixar um abraço a todos os meus colegas de profissão que lutam aí, né, no dia a dia para levar conhecimento, para levar equilíbrio no dia a dia da sociedade. Janile, a base da economia é muito no sentido de garantir a distribuição dos bens de produção, aqueles que são escassos, chegando para as pessoas que precisam da maneira mais equânime possível. Isso é um conceito da base do teu trabalho, né? Mas se a gente tivesse que tirar isso em miúdos, o que o economista pode fazer pelo trabalhador, pela dona de casa, por aquele que precisa organizar suas contas? Qual é a base do trabalho, de fato, do economista na vida daquele trabalhador no dia a dia? Sim, o economista ele atua em diversas áreas dentro dos mais diversos espectros do trabalho na sociedade, né? Temos economista como eu, que atuo para as famílias, né? Meu trabalho é mais direcionado para a educação financeira, acompanhamento financeiro, especialmente para as famílias e mulheres. Temos o economista que trabalha, que nem a gente comentou antes aqui, sobre dados mais elaborados. Tem um economista que trabalha com a Bolsa de Valores, com investimentos. Então, tem economistas em diversos, né? É uma atividade profissional muito ampla. Então, a gente traz essa visão da economia para diversos aspectos das empresas, da sociedade, do governo. Então, nesse sentido, a gente pode falar também sobre o que é economia, né? Que muita gente acaba errando ali, entendendo a economia como uma questão que só tem que poupar, que tem que cortar. E não, a gente fala aqui de economia como sendo a questão da gente priorizar o que é importante para a gente. E eu acho que aqui é um ponto que a gente consegue trazer para o dia a dia da população, né? No dia a dia a gente precisa sim priorizar, porque a economia, além de tratar sobre os bens, serviços, distribuição e produção, ela também trabalha sobre a gente poder escolher, né? A gente sabe que tem que equilibrar os recursos que são escassos com as possibilidades que são infinitas, né? Então, a gente tem que fazer esse equilíbrio. E eu acho que é nesse ponto que a gente traz o economista para o dia a dia da sociedade. Uma forma da gente conseguir mostrar esse equilíbrio, equilibrar os pratinhos, né, no nosso dia a dia, de tantos setores diferentes que a gente precisa lidar. A gente tem que lidar com preços, tem que lidar com a administração da casa, tem que lidar com tudo, né, com tudo isso. Então, eu acho que é nesse ponto que o economista entra no dia a dia da população. Tu trouxeste um ponto importante aí sobre a gente equilibrar os pratinhos, cortando despesas e às vezes cortando no lugar errado, né? Tem algumas coisas que a gente imagina que economia é sempre diminuir, reduzir custos, mas é preciso também priorizar alguns aspectos relacionados à nossa saúde, ao nosso bem-estar. A gente pode explorar um pouquinho isso também esse entendimento sobre economia, né, Janine? Sim, no nosso dia a dia a gente tem algumas questões que são essenciais na nossa vida como, né, cidadão, como ser humano. Algumas questões são moradia, segurança, alimentação, saúde. Então, a gente precisa priorizar essas questões essenciais.
e equilibrar esses pratinhos, né? Então, saindo disso, a gente garantindo isso, aliás, né? Quando a gente consegue garantir essas questões essenciais, a gente consegue também fazer aquilo que a gente gosta, né? Como, por exemplo, ninguém vai querer deixar de fazer alguma coisa que gosta, ninguém vai querer deixar de consumir alguma coisa que gosta, fazer alguma coisa que gosta, até porque a gente é ser humano, a gente precisa disso, a gente precisa estar bem, precisa da melhor forma possível dar continuidade. Eu chamo isso de mola propulsora, né? Às vezes sair com os amigos, encontrar os amigos, enfim, são molas propulsoras para a vida, que nem eu chamo, né? Que são importantes para que a gente possa dar continuidade. A vida não é só trabalhar, não é só pagar boleto, né, em si, mas, claro, tem que ter esse equilíbrio. E aí a gente pode ir também para uma outra questão, né, que isso também se amplia para geração de renda, para buscar uma renda extra, né, então também, não deu para pagar uma saída com os amigos hoje, mas então o que a gente vai fazer para poder fazer isso no mês que vem? Né? Então a gente tem que pensar nessas questões que tem que procurar saídas, né? Mas assim, a questão é continuar equilibrando, né? Eu acho que criar e seguir um orçamento é muito importante. Hoje a gente vê uma grande dificuldade das pessoas, né, da população em conseguir gerenciar seus custos, gerenciar a sua renda, gerenciar um orçamento, e muitas vezes porque não senta e faz, não consegue enxergar seu orçamento, né? E, claro, temos outras questões que são mais estruturais, como, por exemplo, a alta de preços, isso também, né, faz com que a gente tenha que lidar com esse desafio no dia a dia. Mas criar e enxergar esse orçamento já é um grande passo para que a gente consiga fazer, né, não viver de pagar de boletos, né, pagar boletos só trabalhar para pagar boleto não dá. Então, a gente tem que procurar questões como uma renda extra, entender onde que a gente pode cortar dentro de um orçamento. Então, tem todas essas questões que a gente pode analisar. Então, vamos aproveitar que a gente está com uma economista na tela e de te explorar para isso. Janílio, onde eu devo iniciar essa organização financeira e o que é prioridade quando a gente já está com a corda no pescoço, falando popularmente, em termos financeiros, que eu devo começar a cortar? Sim, a primeira questão é se ligar nessas questões básicas da vida. Moradia, alimentação, segurança, saúde, né? Então, todas essas questões a gente precisa enumerar, né, para começar a criar um orçamento. Segundo, infelizmente, somos um país com muitos endividados. E nessa questão do endividamento, é importante que isso não evolua. Cortar, encerrar, fechar a torneira o quanto antes. Então, para isso, listar também as questões que estão, né, que são dívidas, quais são as dívidas mais antigas, quais são as que têm taxas de juros mais altas e quais são as prioritárias. Às vezes o pessoal está com a conta de luz atrasada, mas a conta de luz é uma coisa essencial, a gente não consegue viver sem energia elétrica. Então, priorizar uma renegociação, por exemplo, dessas dívidas é bem importante. Então, fazer essa primeira coisa, criar um orçamento, e segundo, listar essas dívidas. Até porque dívidas, né, muita gente acha que vai caducar, vai prescrever, mas muitas vezes essas dívidas, elas acabam não te deixando evoluir para realizações de outras, né, de outros sonhos, de outras realizações que tu queira fazer na vida. Então, o orçamento e listar as dívidas são questões importantes. Essa é a dica, então, organização, colocar todas as continhas no papel e começar a negociação pelas dívidas que são de juros mais altos e que são determinantes para que tu tenha qualidade de vida. Aí depois a gente começa a pensar numa organização aí para fazer render o dinheiro, é isso? Exatamente. A gente tem a questão de investimentos, né? Fazer a renda crescer. Então, é muito importante que trazer isso como uma possibilidade, né? Tanto para nossa segurança, né? Porque o que é o investimento? O investimento, ele vem para que a gente não perca poder de compra ao longo do tempo, né? Tá aí a inflação que a gente vê, né? A tão temida e famosa inflação que se fala muito há muitos anos no Brasil. Então, para que a gente não perca esse poder de compra, né, ao longo do tempo, e também para que a gente possa garantir uma qualidade de vida, bem-estar lá na frente, né? E também uma segurança para o agora, né? A famosa reserva de emergência também entra aqui, o início
de investimentos, né? Dá para dizer assim. É isso aí, então, Janile nos dando dicas importantes para a gente poder dormir mais tranquilo, poder avançar nesses projetos e sonhos, nesse dia que é o Dia do Economista, um dia para a gente repensar nossas estratégias de sobrevivência financeira, né, Janile? Exatamente. E que, né, desejo a todos que consigam fazer isso e com muita riqueza e com muita prosperidade, né? Que E assim seja. então, é isso aí. E que seja também, né? Eu sempre digo, né, para as mulheres que no vermelho fique só a cor do batom, não o bolso. Tá ótimo, então. Conversei, muito obrigada, é claro, antes de me despedir, as dicas da Janile pela disponibilidade aí em nos atender e trazer essas informações nesse dia, que é um dia que precisa ser celebrado de um profissional importante para a manutenção da nossa saúde financeira e até para o desenvolvimento do país. Ficam dicas valiosas aí para a gente organizar as contas, dormir mais tranquilo e começar a sonhar com voos mais altos, Daniel Nunes.